Oi, gente, shalom. Então vamos lá, gente, é uma Shalom. caminhada. Aleluia. O povo ficou 40 anos, nós vamos ficar 3 dias, aguenta aí. Então, gente, a gente estava falando, né, sobre a analogia da salvação que nós recebemos de Deus, demonstrada no Antigo Testamento, né, como já estava pré-figurada lá. E na última vez a gente falou sobre a salvação do nosso espírito, né? A regeneração, que foi a libertação, né, do Egito, do povo do Egito. E aí, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, eles chegaram ao deserto. Então, hoje nós vamos falar sobre a transformação da nossa alma, né? Ou, se você quiser dizer, a salvação da nossa alma, a parte da salvação que cabe à nossa alma, né? Depois que salvou o nosso espírito, sobrou a alma e o corpo. Então, a salvação da nossa alma, ela está representada pela travessia do deserto e por Canaã. Então, vamos hoje falar sobre o deserto. A gente viu que a salvação do nosso espírito, ela é instantânea, é a regeneração, nós nascemos de novo, e isso não depende em nada de obras, né? É obra de Deus. Mas aí eu fiquei pensando, né? Então, por que que Paulo fala em Filipenses 2:12? Ele fala assim, que a gente deve desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O que é isso, desenvolver a salvação? A gente já não foi salvo? Né? E por que que tem tantas passagens no Novo Testamento que falam sobre comportamento, né? Que a gente deve mudar o nosso comportamento, falam sobre obediência. Fica assim, fica ambíguo, né? Tipo assim, depende da gente ou não depende da gente? Depende da nossa obediência ou é a obediência de Cristo? Não fica? Às vezes fica parecendo contraditório. Assim, eu já fui salvo pela fé ou eu tenho que manter a minha salvação? Pelo meu bom comportamento, por seguir as regras, né? Então, se a gente for pensar de novo na analogia, eles foram retirados do Egito, libertos de Faraó. Chegaram do outro lado do Mar Vermelho. Faraó não foi mais atrás deles, estavam livres. Só que não era o deserto, eles tinham que chegar ainda em Canaã. E para chegar em Canaã, tinha um caminho ainda no deserto. E esse caminho, ele podia ter sido curto, né? Mas não foi por causa da atitude do povo. Eles poderiam ter entrado em Canaã em 2 semanas. Olha assim, aqui, está escrito em Deuteronômio 1:2, olha. Jornada de 11 dias, 11 dias. Desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Então, para chegar em Cádiz Barneia, que era a entrada para Canaã, 11 dias era suficiente, mas eles ficaram 40 anos, por causa da atitude deles, que foi de rebeldia e de incredulidade, né? Como está escrito lá em Hebreus. É, então, foi necessário um processo, e a gente vai falar sobre este processo no deserto, né? Essa caminhada de 40 anos no deserto. Então, deserto é lugar que ninguém quer ir, né, gente? Porque deserto simboliza o quê? Simboliza provação, simboliza um lugar de tentação, um lugar de privação. E quando nós somos provados, o que que acontece? Por que que nós somos provados? Que quando nós somos provados, né, a gente fica apertado por Deus, é revelado para nós o que está no nosso coração. E aí, dependendo da atitude que a gente tiver no deserto, o deserto pode ser um lugar para a gente de crescimento, de amadurecimento, de transformação, ou pode ser um lugar de amargura, de estagnação, de ficar ali perdendo tempo e ficar dando volta. Depende da nossa atitude. Vamos ler aqui Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, para isso que é o deserto, é para provar o nosso coração, né? Porque quando está indo tudo bem, né? A gente não sabe, a gente acha que é crente nota 10, né? Que é filho obediente. Mas e aí quando o Senhor aperta? E quando falta?
É aí que a gente vai ver o que está no nosso coração, né? No deserto, o que que acontece? Deus revela o nosso coração. A nossa fé é provada, a nossa carne é confrontada. A gente aprende a dependência e a perseverança. E o nosso homem interior, ele é forjado, né? Deus libertou o povo da escravidão do Egito, do domínio do faraó, mas a mentalidade do povo continuava de escravo, não mudou a mentalidade deles. Para Deus, Deus via o povo já como filhos, mas eles não conseguiam introjetar isso. Quer ver? Olha, Êxodo 4. Êxodo, só um minutinho. Êxodo 4, sumiu o negócio. Só um minutinho, gente. Ah, perdi. Em Êxodo 4, eu lembro o que está escrito. Deus fala assim, do Egito chamei meu filho, deixa ir meu filho. Ele fala para Moisés, fala ao faraó, deixe ir meu filho, meu primogênito. Então, assim, Deus já os via como filhos. Só que eles não achavam, não entendiam que eles eram filhos, achavam que Deus era um Deus carrasco. Eles mudaram de senhor, né? Eles deixaram de servir a Faraó e foram servir a Deus. Mas para eles, Deus era o mesmo senhor carrasco, né? Que queria maltratá-los, que queria matá-los, que queria que eles sofressem, assim como o Faraó, né? Deus os via como filhos, mas eles não viam Deus como pai. E quantas vezes para a gente também não é assim, não é? A gente acha que Deus quer maltratar, quer fazer a gente sofrer, que a gente está passando por aquilo porque Deus não nos ama, ou porque quer nos punir. Então, olha o que o povo falou, quando eles estavam diante do Mar Morto. Êxodo 14. Olha só. Quando eles chegaram no Mar Morto, 14, 11. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tá vendo? A mentalidade deles é que Deus queria matá-los, né? Olha o que eles falaram quando eles tiveram fome. Primeira fome que eles tiveram. Êxodo 16, 3. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Tá vendo? Olha quando eles chegaram já na entrada de Canaã. O relatório dos espias, na entrada de Canaã. Olha o que eles falaram. Números 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então, assim, muitas vezes, essa é a nossa mentalidade também, né? É uma mentalidade, assim, do novo convertido. A pessoa acabou de ser salva. Mas e dentro dela? Está resolvido isso? Ela já introjetou que Deus é pai agora? Não. Ninguém tem isso, assim, espontaneamente. Né? Instantaneamente, não é instantâneo como é a salvação do Espírito. Isso precisa ser desenvolvido numa caminhada com Deus, entendem? Por que é necessário o deserto? Então, o povo chega a desejar voltar para o Egito e eles se recusam a entrar em Canaã. Eles estão na entrada de Canaã, a terra da promessa. E eles não entram, eles que não entram, eles recusam a entrar. Por quê? Por causa de rebeldia, de incredulidade, dessa mentalidade ainda infantilizada. Por isso eles ficaram os 40 anos, né? E aí a gente vê a contradição entre a intenção de Deus, que é uma intenção de abençoar, e o povo, a mentalidade, que é dominada pelo medo.
Então, o deserto, quando a gente está passando pelo deserto, ele parece um momento contraditório em relação à promessa que Deus nos deu, né? Você fica assim, uai, mas não foi isso aqui que ele me prometeu, não. Ele prometeu que eu ia ter vida em abundância. Eu estou tendo doença, estou tendo privação, estou tendo humilhação. Então, será que Deus mentiu quando ele fez a promessa? Ou então Deus não me ama? Ou então eu não sou digno? Vai ver que eu fiz alguma coisa errada? E aí agora eu estou sendo punida? Então, tudo isso é mentalidade de criança, é mentalidade de escravo. Não é a mentalidade que a gente precisa ter para entrar em Canaã. Então, os hebreus aqui estão nos mostrando que eles não conheciam o cuidado, eles não conheciam o amor de Deus. O escravo, ele vem de quê? De paulada, né? Ou de merecimento. E o filho não. Então, eles temiam este Deus, eles tinham pavor de estar na presença desse Deus. Lembram daquele episódio quando eles tiveram a oportunidade de se achegar a Deus, mas aí eles ficaram com tanto medo desse Deus que eles pediram para Moisés subir sozinho para onde Deus se manifestava e que Deus falasse com Moisés, que eles não queriam chegar perto desse Deus. Por quê? Porque eles perderam a revelação, perderam a intimidade por causa do medo que eles tinham, né? O medo da ira de Deus. E isso faz um paralelo muito grande com a gente também, né? Tenho certeza que vocês estão pensando ou no passado, de vocês já terem tido essa mentalidade, ou pensando em várias pessoas que vocês conhecem que estão presas ainda nessa mentalidade. O deserto é um lugar de prova, né? De teste. E é passando por esse fogo do deserto que nós vamos ser purificados, como se fosse o ouro, né? Quando aquecido, as impurezas elas se separam e vêm para a superfície. E aí dá para retirar. Deus ele não faz esse processo de purificação. Eu acho interessante. Ele não faz isso sem trazer para o exposto, né? Sem expor, sem trazer para assim, o nosso conhecimento. Ele vai mostrando para a gente, por isso que é para provar o que está no nosso coração. Aí ele mostra, ó, aperta você, faz você passar uma privação, aí mostra, ó, tá vendo? Seu orgulho, olha lá o orgulho, aí você enxerga o orgulho, aí ele vai trabalhar o orgulho com você. Mas primeiro ele tem que aquecer para aparecer, senão você nem vê aquilo. E ele não trabalha no escuro. Ele traz a luz e aí ele trabalha aquilo. Então, é um princípio. A gente é testado na fornalha da aflição. Isso está escrito em Isaías 48. Ó, a versão, a mensagem, eu vou ler. Vocês veem o que eu fiz? Depurei vocês, mas não sem fogo. Testei vocês como a prata, na fornalha da aflição. Então, é na fornalha da aflição que a gente vai ser testado. E a forma como a gente cresce é através dessas provações, não tem jeito. Elas revelam o que está no nosso coração para então nós sermos transformados. E aí, assim, nós vamos crescendo de experiência em experiência, nós vamos percebendo que mesmo dentro da fornalha tem um quarto homem, né? A gente vai tendo essa experiência, ou ele estava ali comigo, esse tempo todo, ele estava ali comigo, eu tinha o consolo, eu tinha o conforto, né? E aí, com essas experiências, a gente vai se desarmando aos poucos e vai percebendo que ele nos ama como filhos. E não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço que nós vamos sendo transformados. É o próprio Deus que vai nos transformando. E nesse processo, no começo, parece que está tudo piorando, porque as nossas impurezas vão vindo para a superfície. Então, parece que está tudo piorando, não parece que a gente está ficando melhor, parece que a gente está ficando pior. Você fica assim, meu Deus, eu nem pecava tanto, agora olha só, olha o que tem dentro de mim, cobre e lagartixa. Por quê? Porque está vindo para a luz. E conforme vai aumentando a temperatura da fornalha, mais falhas, mais impurezas vão vindo para a superfície. E aí a gente deve o quê? Perseverar, permanecer, deixar o Senhor conduzir o processo. Ele não vai nos destruir, ele não vai nos matar, né? Ele vai nos purificar. E aí a gente vai tendo consciência do que está no nosso coração. Então, como o povo hebreu continuava com essa mentalidade de escravo, ele teve que passar ali 40 anos, né? E também, assim, a gente vai ver que eles não aproveitaram as oportunidades. Ao invés de aproveitar e ir melhorando e ir percebendo,
né, tentando ser purificados, transformados, eles iam reclamando, eles iam se rebelando. Então, perderam muito tempo, né? Não quer dizer que a gente vai ficar um tempo longuíssimo no deserto. Às vezes o deserto é curto, mas são várias vezes, né? Não é uma vez só. São vários desertos que a gente passa. Por quê? Porque Deus nos chamou, o chamado de Deus é para governo, ele nos chamou para reinar, né? E criança não reina, escravo não reina. Então a gente precisa passar por isso, né? Nós já fomos chamados de filhos por Deus, né? Como eles foram, né? Lá desde a época que a gente nasce de novo, a gente já é filho. Mas assim que a regeneração do espírito acontece, a gente é feito filho de Deus, mas às vezes demoram muitos e muitos anos para a gente desenvolver essa mentalidade de filho. Eu não sei vocês, mas isso para mim é muito recente. Tipo assim, demorou, sei lá, 30 anos de convertida para eu conseguir ter essa segurança do amor de Deus, né? Descansar meu espírito. Então, assim, são décadas de trabalho do Senhor, né? De paciência que Ele tem com a gente, né? De ficar ali forjando a gente. E quanto mais a gente se rende, mais rápido isso é. Quanto mais a gente resiste, mais vai demorar, porque Ele não desiste da gente. Uma vez que a gente é filho, que a gente foi regenerado, atravessou o Mar Morto, como eu falei, não volta. A gente não volta lá para o Egito. Entendeu? Não adianta espernear, igual os hebreus ficaram esperneando, né? Ai, eu queria voltar para o Egito. Não vai voltar para o Egito, filho. Ou você se rende e amadurece, ou vai ficar esperneando e criança o resto da vida. Então, o que que acontece? Para desenvolver essa mentalidade de filho, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele que nos conduz a desertos, para desenvolver nossa fé e para forjar o nosso caráter, né? Vou ler para vocês Deuteronômio 1. Gente, toda vez que vai ler, o negócio sai da Bíblia, né? Some. Deuteronômio 1, 30, 31. Olha só. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Bonito, né? Foi Deus que levou eles para o deserto, foi Deus que andou com eles, como pai que conduz um filho. É assim que ele faz com a gente. E não tem outra forma de amadurecer. O processo é através do sofrimento. E este processo é o que a gente chama de santificação. É esse. É a salvação da alma, né? A conformação dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções aos valores do reino de Deus. Não adianta a gente só nascer, a gente precisa virar um cidadão do reino, né? E é um processo. E vocês veem que todo mundo que é usado por Deus passa por isso, não tem como. Olha só, José. José ficou mais ou menos uns 13 anos entre quando ele foi vendido como escravo até ele se tornar o governador do Egito. Davi foi ungido jovem, né? Mas levou muitos anos até ele estar pronto para assumir o reino no deserto. Jacó também teve uma longa história de transformação, né? 7 anos, mais 7 anos, foge para cá, foge para lá. Moisés precisou de 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Paulo de Tarso também. Ele já chegou querendo acontecer, mas aí ele já arrumou confusão com os judeus, arrumou confusão com os gentios, e aí ele teve que se retirar, ficou um tempão também no deserto, para depois ele assumir o ministério dele. Elias ficou no deserto 40 dias, né, antes de Deus dar antes daquela passagem que ele escutou a voz mansa e delicada, né, percebeu que era ali que Deus se manifestava, quer dizer, até foi, né, no deserto que ele teve essa experiência de intimidade com Deus, e depois dali, Deus deu para ele uma missão grande também. E Jesus também foi levado, né, pelo Espírito Santo ao deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Então, todos esses casos, a gente vê que existe um deserto,
né? E a Bíblia nos parece que está querendo nos mostrar que, assim, que antes de assumir grandes responsabilidades, a gente precisa de um processo de esvaziamento, né? De passar pela prova, de ser transformado. O deserto na Bíblia, muitas vezes ele representa isso, Deus desmontando a nossa autoconfiança, né? A gente tem que colocar a confiança nele. Então tem que tirar a confiança de nós mesmos. E no deserto a gente fica humilde, né? Revelando o nosso coração, Deus nos ensinando a dependência dele e Deus nos preparando para carregar algo maior. Nós passamos por essa experiência de deserto várias vezes na nossa caminhada com Deus, né? Então, ou você está passando por um deserto agora, ou você acabou de sair de um deserto, ou você está prestes para entrar num deserto. É sempre assim. Sempre vai vir. Então, se você, por exemplo, se você não está passando por um deserto agora, você fala assim, essa palavra não é para mim. Aproveita, porque vai chegar o deserto, tá? E eu não estou rogando praga, não. Eu quero que você cresça, amadureça, fique bem preparado para os próximos desafios. Então, assim, Deus vai nos forjando, vai fortalecendo o nosso caráter, né? Vai forjando em nós a nossa identidade. E a boa notícia é que, geralmente, antes da gente ir para o deserto, quem recebeu unção recentemente, gente? Antes de ir para o deserto, geralmente vem uma unção, né? E aí Deus libera uma palavra sobre nós. E aí essa unção, ela já é a unção para a gente suportar a prova e vencer a prova, né? E depois que ele libera essa unção, é que a gente vai para o deserto. Foi assim com Jesus, não foi? Ele passou pelo batismo, aí o Espírito Santo veio sobre ele, então veio a unção, aí veio a palavra, você é meu filho amado, né? E aí o Espírito conduziu para o deserto. Então, geralmente, o processo é assim. A gente recebe a unção para suportar o deserto, que tem aquela palavra, né? Aquela que parece que Deus dá o frio conforme o cobertor. Como que é? Aqui, ó. 1 Coríntios 10, 11. Mentira. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, isso que é a unção, né? Ele vai dar uma unção, vai nos fortalecer antes para a gente suportar a prova. 1 Coríntios 10, 1 a 6. Olha o que Paulo diz acerca dessa experiência do povo hebreu. Vou ler para vocês, tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E aqui, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, gente, foi isso que me chamou a atenção nessa analogia, sabe? Quando Paulo fala isso, presta atenção no que aconteceu com esse povo, porque isso foi escrito e registrado, e fala, várias vezes fala, né? Inclusive no Novo Testamento, foi registrado para nossa advertência, nós, os que vamos viver agora, nos fins dos tempos, para a gente não ficar como eles. Então, todos eles passaram pelas mesmas experiências. Porém, dessa primeira geração que passou pelo deserto, somente Josué e Caleb entraram na promessa. Os outros, eles tinham síndrome de gafanhoto, mentalidade de escravo, não era? Quando eles chegaram lá, que foram entrar, que foram espiar a terra, eles pegaram e falaram, nossa, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos, eles vão nos destruir, tipo assim, vão soprar e vão destruir a gente como gafanhotos. E Josué e Caleb
viram a mesma circunstância, mas eles demonstraram fé inabalável no poder e no favor de Deus. E o que eles falaram da mesma circunstância? Vamos devorá-los como pão, pois o Senhor está do nosso lado, o Senhor é conosco. E só eles que entraram na promessa. Então, depois de 40 anos, a maioria do povo hebreu ainda estava paralisada pelo medo, dando volta sem sair do lugar, sem aproveitar as oportunidades para amadurecer na fé. Então, gente, isso me lembra muito de religião, né? Da religiosidade. Às vezes a gente fica ali no meio do povo de Deus, fala do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito, fica ali esquentando o banco, não é? Mas aí continua 40 anos ali sentado daquele jeito. E depois dos 40 anos, a pessoa ainda está ali com medo, duvidando do amor de Deus. Será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer me curar? Não é? Aí a gente implora para Deus, pede para o irmão orar, pede para o pastor orar. E se a gente não recebe, aí a gente enfraquece na fé, sai da igreja, larga tudo, murmura, quer voltar para o Egito, fica amargurado, aqueles crentes amargurados, não é? Então isso me lembra muito essa passagem do deserto, 40 anos no deserto, de religiosidade, sabe? Aí, esses dias, não é para falar mal da irmã não, gente, mas é um exemplo. Eu fui num desses grupos de pequeno grupo, né? E aí a irmã lá pegou e contou assim, falou assim, ai gente, eu tenho uma necessidade de quando eu peco, eu tenho que confessar. E aí eu, tipo assim, se eu fiz alguma coisa errada, eu ligo para alguma amiga minha e confesso aquilo que eu fiz. Olha, eu fiz isso, eu falei mal do fulano, aconteceu isso, e isso, e isso, e isso. Aí se aquela amiga está ocupada, ela liga para outra amiga, ela já tem umas amigas assim que é para ela confessar. Aí eu fiquei olhando aquilo, falei, ô gente, dá uma pena, não dá? Me dá essa impressão, entendeu? A pessoa crente velha, assim, nascida na igreja, 40 anos que está ali, dando volta, dando volta, dando volta, entendeu? Ainda precisa de, tipo assim, aquela consciência de pecado, aquela consciência de erro, aquela necessidade de alguém absolvê-la, né? Dela não ir direto a Deus. Então, assim, ela não está vivendo a vida em abundância. Vocês percebem isso também? Ela está presa ali, dando volta, dando volta, dando volta, não evolui, não sai do lugar. Como é que uma pessoa dessa vai reinar? Como é que entra em Canaã desse jeito? Não entra, entendeu? Então, não quer, é assim, a religiosidade, ela é representada pela lei, né? E ela é simbolizada, né, no Novo Testamento, ela é colocada como um véu, né? Um véu que nos impede de refletir a verdadeira glória de Deus, que se manifesta na graça, por meio de Cristo. Então, Moisés usava um véu para que o povo não visse que a glória de Deus não permanecia nele. E às vezes eu fiquei pensando, às vezes a gente se prende a regras religiosas, né? O pode, não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, aquele monte de regra, como se aquilo fosse um véu, né? Para esconder aquela aparência de piedade, né? Que fala na passagem lá em Colossenses. É uma aparência de piedade. E aí coloca julgo sobre as pessoas. Porque talvez isso é porque a pessoa não está conseguindo acessar a plenitude da presença do Espírito Santo. Né? Não está tendo, assim, acessando aquela vida de intimidade, de relacionamento verdadeiro com Deus. E aí aquele véu de lei, né, de regra, é como se fosse um disfarce, como Moisés usou, entendeu? O véu que Moisés usou, para não perceber que a glória verdadeira não estava ali. Mas dá uma aparência, para quem não conhece, dá uma aparência de proximidade com Deus, né? Quando você fala de regras, de julgo. Então, daí vem essa dificuldade da gente entender que a salvação não depende de obras, mas que sim, nós devemos submeter nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras, nossas vontades, nossos comportamentos, nossos corpos, quer dizer, todo o nosso ser, a gente deve submeter ao senhorio de Cristo. Mas é uma consequência da salvação, não é para ter salvação. Por isso que a gente não pode perder a salvação, porque não tem nada que a gente possa fazer para ganhar a salvação.
E também não tem nada que a gente possa fazer para perder a salvação. Isso é um véu, né? Nós devemos sim viver de forma condizente com a nossa nova natureza, mas não para sermos salvos do inferno, né? Ser salvo do inferno, Cristo fez por nós, a obra é dele. Nós não temos esse poder de salvar ninguém do inferno, senão ele nem precisava ter vindo, né? Então não tem mais julgo pesado sobre nós. Cristo nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. E compreender esse amor tão grande por nós, que nos constrange a amá-lo de volta, a querer viver de forma agradável a Ele. A glória, né, quer dizer, a presença de Deus em nós, ela só aumenta dia a dia. É de glória em glória, quando nós removemos esse véu da lei. Então, gente, é que eu fiquei pensando assim, alguém, às vezes, ouvindo essa palavra, fala assim, não faz diferença nenhuma isso. Você está falando que de todo jeito a gente tem que fazer boa obra. De todo jeito a gente tem que se comportar, a gente tem que obedecer. Então, tanto faz se você acha que você deve obedecer para ganhar salvação, igual fala na igreja, ou se você, é consequência, todo jeito dá na mesma. Vocês acham que dá na mesma? Demorou 30 segundos, eu já falei de novo. Não dá na mesma. Muda tudo. A forma como a gente crê, a crença, o fundamento do que a gente crê, muda tudo. Sabe aquele negócio assim, ó, que aquela é a alavanca, né, que faz que você faz um movimento desse tamaninho assim e lá no fundo, no futuro, no final da alavanca lá, faz uma enorme diferença. Faz uma enorme diferença. Porque se você vive com medo de perder a salvação e acha que depende da sua justiça própria, você não tem nenhum poder, você não tem autoridade. Você está sempre temeroso. Sempre temeroso. Você nunca faz o suficiente. Agora, se você descansa na justiça de Deus e você faz as obras do mesmo jeito, você se comporta, você quer se parecer com Cristo, em consequência do que ele fez por você, existe um descanso, né? Existe uma coisa que sossega, existe uma segurança inabalável. E é dessa segurança inabalável que vem a nossa autoridade, o nosso poder, né? Então faz muita diferença. O jugo da lei faz parte dessa mentalidade de escravo. E como filhos, nós somos livres para amar o nosso pai. E a gente quer viver de forma para agradá-lo, né? Para nos parecermos com ele. Os filhos não gostam de se parecer com o pai, a não ser que ele não ame o pai, né? Mas se ele honra o pai, se ele gosta do pai, se ele admira o pai, ele faz igualzinho o pai, às vezes até o andado, né? Então é isso que tem que nos mover. A gente quer se parecer com o nosso pai, porque a gente admira nosso pai, né? Olha o que está escrito em Colossenses 2:23, na versão A Mensagem. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora vocês se permitem intimidar por ela? Não toquem nisto, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas assim em voz alta, essas ordens podem até impressionar. Chegam a parecer piedosas, evocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoprojeção, uma forma de parecer importante. Um véu, né, gente? Então, eu não estou dizendo aqui de jeito nenhum que a pessoa que é religiosa, que está presa nisso, que ela vai para o inferno, que ela está condenada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela deixa de acessar a vida vitoriosa em Cristo. Uma vida de liberdade, é reinar em vida, né? Um reino, uma vida com verdadeira transformação de coração pelo Espírito. Ela fica no deserto a vida toda, ela não reina em vida. Então, como a gente estava dizendo, a gente passa por vários desertos na nossa caminhada com Deus. Eles vêm, eles vão, a gente vence uma provação, a gente se sente fortalecido, a nossa identidade de filho é forjada, é fortalecida. E aí vem nova camada de impureza que tem que ser removida. Aí lá vem outra provação. E assim a gente vai seguindo em direção ao alvo. Qual é o alvo, gente?
é a gente se conformar à imagem de Cristo. É para isso que a gente passa pelos desertos. E quem faz essa transformação é o Espírito Santo em nós, não é a nossa força. Se a nossa atitude é de entrega, de submissão, de dependência, de aprendizado, nós vamos sendo transformados enquanto a gente está caminhando. Mas se a nossa atitude é de autopiedade, de murmuração ou de rebeldia, né? A gente pode ficar estagnado, andando em círculo sem sair do lugar. Essa é a ressalva que Paulo está nos falando, tá? Preste atenção, ei, vocês dos últimos dias, prestem atenção para vocês não caírem no mesmo erro. A gente vence o deserto não é na força do nosso braço, mas na entrega, é na dependência do Senhor. É na consciência de que nós somos filhos, que Ele é nosso Pai, que Ele quer o nosso bem, que Ele é por nós, não contra nós. Essa é a mentalidade que Ele quer forjar em nós nos desertos. Para o povo hebreu, Deus se revelou como um Deus distante. Ele era tão santo, tão puro, que era realmente muito perigoso chegar perto dele. Se vocês forem ver em Levíticos, aquele monte de regra que tinha para os sacerdotes, lembra? E para entrar no lugar santo, quanto mais no Santo dos Santos, só podia ser o sumo sacerdote. Lembra que ele andava amarrado, porque se tivesse algum pecado nele que não tivesse sido expiado, ele podia ser fulminado? Então, era como se Deus fosse feito de um material radioativo, né, gente? E se o pecador chegasse perto dele, morria fulminado na hora. Então, eles tinham mais era que temer mesmo. Só que a gente, desse lado aqui da cruz, não vivemos isso, né? Como a gente já viu, o cordeiro já foi morto no nosso lugar. A ira já caiu sobre ele, né? A ira do pecado já caiu sobre ele. Nós não somos mais pecadores. Os nossos pecados já foram eliminados pelo sangue, né? Que foi aspergido no propiciatório lá no céu. E aí, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, nós podemos chamar esse Deus de Pai, podemos nós nos achegar a Ele com ousadia, com confiança, né? Nós não temos motivo nenhum para ter medo de Deus. Filhos têm segurança do amor do Pai, confiam que são protegidos e cuidados, têm ousadia para entrar na presença do Pai e dispor suas necessidades, com a certeza de que o Pai deseja o melhor para eles. Eles são herdeiros de tudo que é do Pai. E sabem que um dia eles serão como o Pai. Eles terão a autoridade que o Pai tem. Filhos descansam porque sabem que são amados. Eles estão seguros. Então, desenvolver a nossa salvação tem a ver com desenvolvermos essa mentalidade de filhos. Termos essa fé inabalável no amor de Deus. Independente das circunstâncias, independente das provas que estivermos passando. Por isso, Paulo nos diz para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ele está se referindo aqui ao processo da gente dominar a nossa alma, de submeter a alma ao controle do espírito, mudar a mentalidade, se alinhar com a nossa identidade de filhos, com todas as repercussões que isso traz, né? Desenvolvermos a nossa salvação para que a vida de Deus em nós seja manifesta, para que essa vida apareça. Porque a salvação do nosso espírito não aparece, ninguém vê, né? Apesar da gente ser uma nova criatura, por fora a gente está igualzinho. Então, a natureza de Deus, quer dizer, o amor de Deus em nós, ele é manifesto através das nossas obras, através do nosso caráter transformado. Então, desenvolver a nossa salvação quer dizer o quê? Fazer essa salvação que a gente recebeu de graça se manifestar plenamente na nossa vida, na prática. E é Deus que opera em nós tanto o querer e o realizar, né? Paulo fala, logo em seguida que ele fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí depois ele fala, é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, Deus opera internamente e nós somos chamados a expressar externamente a obra que ele fez em nós. A salvação ela é um presente, ela é um dom de Deus, mas ela deve produzir uma vida transformada, né? Nesse processo faz parte o quê? O arrependimento. O que é o arrependimento? É a metanoia,
né? A palavra em grego é metanoia, quer dizer, a transformação da nossa mente, que é justamente isso. Mudar a mente de escravo do pecado para filho de Deus. Então, não é um processo tão complicado, né, gente? A gente não tem controle, mas o que cabe a nós não é algo tão difícil. É você que, você vê, você fazia alguma coisa errada, vamos supor, né, como fala lá, você roubava, não roube mais. Aquilo não é condizente mais com a sua nova natureza. Se você insistir em fazer as obras da carne, você sente um incômodo agora, né? Perdeu a graça, porque você nem consegue pecar direito e não consegue não pecar. Então, é um processo, né? Mas é algo que, com o tempo, vai se tornando natural, porque ele nos ajuda nesse processo. Ele cria um incômodo na gente, quando a gente quer viver da forma que vivia antes, né? E foi assim com Josué e Caleb. Eles já tinham mentalidade de reino. Eles não tinham mentalidade de escravo mais. Depois da experiência da salvação, de serem libertos do Egito, batizados no mar, batizados na nuvem, passar por tudo aquilo que todos passaram, eles foram os únicos que conseguiram perceber o favor de Deus, que Deus era por eles, que cuidava, que protegia como um pai a seus filhos, né? Agora, o lugar, o deserto, é um lugar de passagem. Não era o intuito de Deus que eles ficassem lá 40 anos, né? Tanto que Deus os levou até a porta da entrada da promessa em 11, 12 dias. Vamos supor que era para chegar em 11 dias. Vamos supor que eles tenham levado ali 3 semanas, vai, porque era muita gente andando junto. Mas nunca foi o intuito de Deus deixar eles ali 40 anos. Era uma passagem, não é o destino final. E é uma oportunidade que o Senhor nos dá para a gente purificar as nossas almas dos vícios de uma vida de escravidão e para mudar a nossa mentalidade, para deixarmos as coisas de criança e nos tornarmos filhos maduros, que podem comer alimento sólido, que podem receber o que é autoridade. Então, nós estamos sendo preparados para assumirmos maiores responsabilidades, responsabilidade de reino, de governo. Então, irmãos, ninguém entra em Canaã, sem primeiro ter nascido de novo, né? Sido regenerado, quer dizer, saído do Egito, tem que sair do Egito. Depois, ninguém entra em Canaã sem passar pelo deserto, que é o processo de santificação e o processo de amadurecimento, que é no deserto. Eu não estou falando de salvação, estou falando de Canaã. Ninguém entra nessa promessa sem passar pela santificação. Aí, no próximo, na próxima sala, né, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre Canaã. Nós vamos chegar em Canaã.